o tema? E dentro desse assunto a gente vai abordar essa frase o tempo todo, cada vez mais. Então o que Deus ele quer me ensinar com essa frase cada vez mais? Muita coisa. O que é que Deus quer e vai ensinar você dentro dessa frase, desse tema? Muita coisa. Cada vez mais. Segundo Samuel capítulo 5, é o nosso texto de base. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, já nos dá aqui uma demonstração forte sobre esse tema, essa frase, cada vez mais. E o versículo de número 10 diz: E Davi se ia ler cada vez mais. Olha a frase. O que é que Davi seria cada vez mais? Aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Quantos que acreditam? Deus é comigo. Então diga: Deus é comigo. Então, se Deus é com você, cada vez mais você será aumentado, cada vez mais vai aumentar o som da tua vida, cada vez mais você vai crescer, porque Davi, ele aumentava, ele crescia cada vez mais, porque o Senhor era com ele. E se Deus é comigo, então cada vez mais eu, Rosivaldo, vou subir o nível, eu vou crescer, eu vou aumentar. Se Deus é contigo, você, fulano, você vai aumentar, você vai crescer cada vez mais. Agora a questão é a seguinte: eu não preciso ter dúvida de que Deus é comigo, nem você ter dúvida de que Deus é contigo. Você sabe que Deus é. Gente, quantas vezes Deus teve do teu lado? Quantas vezes você provou isso? Pegar testemunhos aqui, eu vou ter dos mais diversos, porque você já teve uma experiência real, viva com Deus, você sabe que Ele existe. Quem acredita que Deus existe? Você acredita por quê? Por alguma razão, por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu, vinda de Deus, que Deus assim quis, que Deus assim mostrou, se revelou. Estou contigo, olha, eu que fiz isso. Se sentir bem, por exemplo, você sai do culto hoje bem, puxa, que leveza, que coisa boa, estou indo para casa renovado, estou indo para casa abençoado. Aí, o que é isso? Deus. Então eu não preciso ter dúvida de acreditar que eu, cada vez mais, vou aumentar e vou crescer. Não vai me faltar, porque o Senhor é comigo também. A primeira pergunta que eu vou fazer: o que fazer quando a bênção parece demorar? É uma pergunta forte, não é? O que fazer quando a bênção parece demorar? Está demorando, as coisas cada dia estão ficando mais difíceis, está ficando pior, e eu não sei o que fazer. O que fazer quando a bênção parece demorar? Abra sua Bíblia no Salmo 71. Salmo 71. O que fazer quando a bênção parece demorar, ou parecer demorar? Diz, versículo 14. Posso ler? Mas eu
esperarei continuamente e, vem comigo, te louvarei cada vez mais. O que fazer quando a bênção parece demorar? Desistir, abandonar o barco, chutar o pau na barraca, dar o assunto encerrado, se convencer que não tem mais jeito. Não é isso que está dizendo aqui, mas está dizendo para que eu espere, está dizendo para que eu louve cada vez mais. Amém? Amigos, irmãos, preste bem atenção. Está com a vida boa, está de bem com a vida, é fácil demais louvar a Deus. Esperar por uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, já está certo isso. Tranquilo demais. Não me exige nem um pouco de esforço. Já sei que vai acontecer. Mas quando você tem esperança de algo que você não sabe se vai acontecer ou não, mas que no seu profundo, no seu íntimo, Deus já deu uma palavra para você ficar em paz, que Ele vai cumprir, vai fazer o tempo dele, então vale a pena cada vez mais esperar. Quando as coisas vão ficando apertadas, vale a pena continuar louvando a Deus cada vez mais, que Ele cumpra a palavra dele. Amém? Segunda pergunta: o que devemos fazer se tentarem nos fazer calar? Marcos capítulo 10. O que devemos fazer se tentarem nos fazer calar? Marcos 10. Versículo 48. E muitos o repreendiam. Para quê? Para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A pergunta é: o que fazer, o que devemos fazer se tentarem nos fazer calar? O que? Clamar. Qual o tema? Então, clamar cada vez mais. Ninguém pode calar a tua boca. Diga para quem está do teu lado: ninguém pode calar a tua boca. Escute, se você está num propósito, se você está tem uma meta realmente já traçada, já está planejada, é claro que vão aparecer pessoas tentando te calar a respeito disso. Pode acreditar. Não adianta você ficar falando, não adianta você ficar desse jeito achando que vai cair do céu, isso, aquilo. Não adianta você, não adianta. E aí você ouve gente assim e simplesmente cada vez mais continua clamando, porque vai chegar um dado momento que você será atendido. Foi o que aconteceu com esse pobre cego. De tanto ele clamar, Jesus parou tudo que estava fazendo para dar atenção a ele, mas a multidão não queria, pedia para que ele se calasse. Amém? Então nada pode acabar você. Clame, 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 clame e clame, mas não tem jeito. Para com isso, essas orações não estão resolvendo nada. Esse negócio de você estar falando, essas confissões, né? Porque vai acontecer, não porque em nome de Jesus, não porque vai dar tudo certo. Para com essas frescuras, essas coisas não existem. Aí o que eu faço? Cala minha boca.
Cada vez mais. Terceira pergunta: o que fazer se a nossa dedicação não é retribuída? Eu me dediquei tanto, pastor, a esse marido, eu me dediquei tanto a esse homem, eu me dediquei tanto a essa mulher, eu me dediquei tanto a esse serviço, me dediquei tanto a essa obra, a esse trabalho, eu fui retribuído. O que fazer se a nossa dedicação não é retribuída? Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 15. Eu, de muito boa vontade, de muito o quê? Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ainda que eu não seja retribuído, ainda que todo o meu amor que eu tenho empregado aqui, toda a minha dedicação, ainda que eu não estou recebendo nenhuma retribuição a respeito disso, é o que está dizendo esse texto, ainda assim continuarei cada vez mais de boa vontade e amando cada vez mais o que eu faço e a vocês todos. E ainda que eu não seja amado, como diz o final, seja menos amado. Dou amor, mas o amor que você dá a mim não chega aos pés do amor que eu dou a ti. Portanto, se lasque. Não quero saber mais de ti. Não, aqui está dizendo que eu tenho que amar mais. Aqui está dizendo que eu tenho que continuar com a minha boa vontade a respeito do meu serviço, daquilo que estou executando, daquilo que eu estou fazendo em prol daquela pessoa ou daquela coisa. Por quê? Porque a Bíblia é clara: de Deus ninguém se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos esse bem. Então, seja mais você. Não seja aquela que está te dando menos amor, que não está lhe retribuindo. Seja mais você, porque mais cedo ou mais tarde você vai colher tudo isso. E quando vem de Deus, vem a abundância, transborda, dá tudo certo. Consegue entender isso? Continue. 1, 2, 3, 4. Pergunta. A quarta pergunta: o que devemos fazer na posição de eleitos de Deus, de escolhidos de Deus? 2 de Pedro, capítulo 1. Abra, por favor. Mais um pouquinho à frente. 2 de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Observe o que está escrito no versículo que nós vamos ler agora, que é o versículo de número 10. O que devemos fazer na posição de eleitos de Deus? Versículo 10 diz, posso ler? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais. Como é que é o negócio? Procurai fazer o quê? Cada vez mais. O quê? Firme a vossa vocação e eleição. Por quê?
porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Escute, o que devemos fazer na posição de eleitos de Deus? Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. O que devemos fazer na posição de eleitos de Deus? Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Olhe para mim, fique firme no Evangelho de Jesus Cristo. Por Ele você foi eleito, por esse Evangelho você foi escolhido por Deus. Fica firme. Isso significa que você nunca, jamais vai tropeçar. Se você estiver firme no Evangelho, nunca, jamais você vai tropeçar. Se você continuar firme. Quinta pergunta: o que acontecerá se buscarmos melhorar? Boa pergunta também. O que acontecerá se buscarmos melhorar? Salmo 115. Já estamos encerrando a nossa mensagem. Salmo 115. Veja que coisa importante isso. A pergunta é: o que acontecerá se buscarmos melhorar? Se você buscar melhorar, o que vai acontecer? Vamos ver? Versículo de número 14. E diz: o Senhor vos aumentará, leia comigo, cada vez mais a vós e a vossas famílias. Vou fazer uma pergunta, vou fazer a pergunta e já vou emendar no versículo, você vai entender. O que acontecerá se buscarmos melhorar? O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sabe o que acontece com a pessoa que busca melhorar? O Senhor aumenta. O Senhor aumentará cada vez mais. Você será cada vez mais abençoado quando você busca melhorar, quando você procura melhorar. Então, o que acontecerá se buscarmos melhorar? O Senhor, está escrito aqui, vos aumentará cada vez mais. Então, aqui vai um conselho para toda a família: procure ser um marido melhor. Deus vai aumentar na tua vida, Deus vai abençoar a tua vida. Procure ser um pai melhor, porque Deus vai abençoar você e seus filhos. Procure ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. Procure ser um filho melhor, A Bíblia diz que o filho deve honrar o pai e a mãe. Honre a teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que se prolonguem os seus dias aqui na terra. Existe hoje muitos filhos ingratos e que não dá um pouquinho de força, ou não faz nem um pouquinho de força para melhorar, para ser um filho melhor. Ou aquele que a mãe e o pai sempre planejou que ele fosse, mas ele distorceu tudo. Ele não entendeu o recado do pai e da mãe, se dispersou, se perdeu, se misturou com gente estranha. E a maior tristeza é quando a gente vê um filho ingrato que não cuida de seus pais na velhice. Aquele filho,
não entende que um dia ele foi um bebezinho que foi cuidado pela sua mãe e seu pai. Não entende que o pai e a mãe segurou em sua mãozinha para dar os primeiros passos de vida e caminhar. Não entende que quando ele caiu e se machucou, ela foi lá e tratou aquela fendinha, colocando em outro metiolate para curar aquele negócio. Não entende que o pai e a mãe pegou aquele menino e levou para a escola. E teve que às vezes até ficar com ele na sala de aula, porque ele não queria ficar lá dentro. E a mamãe vai, mas já ia buscar, fica aquele bebê. Aí a mãe, não, fica um pouquinho, vamos ficar. Olha quanta renúncia de um pai e de uma mãe. Ele não entende que um dia, na necessidade, ele teve que deixar de comer, mas não deixou de dar o pão para o filho comer. Ele ficou com fome, mas o filho não ficou. Agora o filho cresce, os pais envelhecem, colocam depois os pais no asilo, abandonam. Não faça isso. Seja um filho melhor, seja um marido melhor, seja um pai melhor, seja uma esposa melhor, seja uma mãe melhor, seja um funcionário melhor. Mas só eu que faço lá, e o pessoal acaba que luta em mim e sobra tudo para mim. Seja um funcionário melhor. Por quê? Porque Deus vai acrescentar, vai aumentar na tua vida, vai abençoar você e os seus filhos. Então seja um funcionário melhor na empresa que você trabalha, seja um profissional melhor. Por quê? Porque o Senhor vos aumentará cada vez mais. Você só vai aumentar, Deus só vai aumentar a tua vida. Você vai viver em plena graça, na plenitude da graça de Deus na tua vida. Glória a Deus. E para encerrar, gente, para encerrar, 1 Tessalonicenses capítulo 4. E agora é para encerrar. Para você tomar café agora. Tessalonicenses capítulo 4. Fala em café. Eu estava até pensando aqui, não servir mais café no culto da tarde. Esse, por falta do calor, servir um suco. O que vocês acham? Se uma pessoa achou bom, vai continuar no café mesmo e vai continuar no chá dele. É melhor cafezinho. Café, eu acho que não tem aquele negócio de hora, né? Se tá calor, tá quente, café é café. Não é? É muito bom o café. Deixa quieto. Esquece o que eu falei, tá? Nem lembro muito. Posso ler? Olha, o versículo é o primeiro. Finalmente, acabou, encerrou a mensagem. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Para quê, meus irmãos? Para que continueis juntos, vamos, a progredir cada vez mais. Deixa eu explicar. O que é que Paulo estava dizendo? Olha, pessoal, atenção, irmãos tessalônicos. Estou aqui para dizer a todos vocês, nessa carta, ele estava mandando a carta para eles. Estou dizendo que tudo que vocês receberam de nós,
os ensinamentos, toda a palavra revelada por Deus através de nossas vidas a vocês. Prestem atenção. Estou nesta carta pedindo que convém andar como convém andar e agradar a Deus. Estou querendo dizer que tudo aquilo que vocês aprenderam, todos os ensinamentos de Cristo que nós passamos, andai sobre eles, praticai-os, ande sobre cada palavra ensinada, porque se vocês andarem sobre cada ensinamento, sobre cada palavra ensinada, sabe o que vai acontecer? Vocês vão progredir cada vez mais. Irmãos, palavra de Deus é para ser ouvida e vivida, é para ouvir e praticar, é para andar sobre aquilo que nós aprendemos. Não é só para a gente achar maravilhosa, que palavra, puxa, que bênção que foi essa pregação, mas é para você pegar essa pregação e começar a andar sobre ela na tua vida, praticar ela. Sabe o que vai resultar isso na tua vida? Você vai simplesmente progredir cada vez mais. Quando se pratica a palavra de Deus, há progressão na vida cristã ou do cristão. Portanto, eu encerro essa pregação dizendo: cada vez mais. Que Deus venha te abençoar. Amém.